A aula de hoje é 24, na página 85. Como vencer as suas guerras pela fé é o estudo de hoje. E hoje vamos continuar falando como o diabo interfere na mente humana. É um estudo longo, por isso ele foi dividido em várias aulas. E hoje nós vamos encerrar esse assunto falando da deturpação do sexo. Outra forma que o diabo encontra para destruir a família e até mesmo pessoas, provocado pelo diabo, é a deturpação do sexo. Recentemente, uma mãe chegou em prantos à igreja porque havia descoberto que algo chocante a respeito de sua filha, uma adolescente de 12 anos. A menina havia nascido em berços cristãos e constantemente recebia ensinamentos sobre o temor da fé em Deus. Ele confessava que, há algum tempo, estava viciada em pornografia e masturbação. Tudo começou quando, adolescente, em uma aula surpresa na escola, cujo tema era educação sexual, cuja justificativa era que as crianças deveriam ser ensinadas para que pudessem fazer as suas próprias escolhas nessa área. Os professores submeteram a um espetáculo de horror. Ao meu ver, ali, em plena sala de aula, homossexuais, bissexuais, heterossexuais explicaram em gestos e com objetos e palavras várias formas de alcançar o prazer sexual. Nós estamos falando de criança de 12 anos, tá, pessoal? Aula de criança até 12 anos. A menina saiu dali atordoada da escola, que se sentiu curiosa em procurar mais sobre o assunto na internet. Começou então a trilhar uma vereda escura e perigosa. Conheceu o sexo antes da hora e de uma forma totalmente errada. Com isso passou a ter culpa, alguns traumas que exigiram cuidados por longo período. E esse tipo de impacto é difícil, até para um adulto, superar, quem dirá para uma criança. Somente o Espírito Santo tem o poder de tratar as feridas na alma de um ser humano e cicatrizá-las. Isso que relatei não se trata de um caso isolado. Quem dera se fosse assim. Nossas crianças estão sendo atacadas, erotizadas por meio de materiais pedagógicos sutis nas escolas, literatura aparentemente inocentes e até programas infantis na TV e na internet. Cuidado com o que o seu filho está assistindo no celularzinho dele. Dessa forma, nossas crianças estão perdendo a inocência, sendo abusada e agredida. E tudo isso sob o olhar pacífico de quase todos. Uma criança, por exemplo, chegou a interagir com um homem nu em um espetáculo patrocinado por uma grande empresa aqui em São Paulo. Ela era estimulada por outros adultos à sua volta a tocar no corpo daquele homem nu, em nome da arte. Então, ficamos estarrecidos com essa cultura pervertida. O mais espantoso ainda é com o parecer de um determinado juiz, que diz que o protesto de algumas pessoas indignadas com esse fato era fruto de uma histeria. Segundo ele, não havia nada de errado naquela expressão artística. Resumindo, a ideia que se propagou desse acontecimento é que tantos outros e que aquele que chama o mal de mal são antiquados, atrasados na sociedade. Você está ficando para trás, você está olhando com maus olhos essas artes que tem por aí. Em todo o mundo, os conteúdos de caráter eróticos têm sido difundidos desde os anos 60, mas com muito mais intensidade nos nossos dias. Cena de nudez e sexo se tornaram comum para praticamente todas as idades, pois a intenção
é espalhar a ideia de que o prazer sexual traz a felicidade, independentemente se isso coloca a pessoa em alto risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis ou ter uma gravidez indesejada com múltiplas decepções amorosas. Diante disso que expomos aqui, você consegue perceber que estamos travando uma guerra contra o diabo em várias frentes. Não estamos mostrando os fatos desconectados em nosso dia a dia, ou se tratando de um assunto passageiro, muito menos discursando contra ou a favor do capitalismo ou do socialismo, ou da ciência, ou da religião. Estamos lutando para abrir os olhos das pessoas em relação à questão eterna para a salvação das almas. Olha, amigo, a salvação da sua alma depende muito de atitudes que você tem tomado, do que você tem colocado dentro da sua cabeça. Tem pessoas que hoje tudo é normal. Hoje se diz que é normal a filha levar, ou o filho, levar o namorado para dormir em casa. O pai pôs uma cama de casal no quarto da filha para ela dormir com o namorado em casa. É melhor do que ficar na rua, pelo menos ele sabe onde ela está. Será que sabe o que ele está fazendo? Infelizmente, não temos como liquidar todos esses fatos que gritam diante de nós, expondo ao caos espiritual em que a sociedade está mergulhada, pois as pessoas cada vez mais têm se tornado marionete nas mãos do arqui-inimigo do Altíssimo. O que podemos fazer, amiga, é orar e trabalhar para que seus olhos sejam abertos. Satanás tem promovido uma revolução de ideias que visa destruir o que o Senhor estabeleceu no Éden para o homem. E sua evolução começa na mente das pessoas incaustas. Sem ter consciência, elas praticam seu perigoso projeto, que tem como objetivo desvincular completamente o ser humano da fé que une a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o diabo tem trabalhado para destruir a fé e os bons costumes da família. O que ele mais quer é destruir os bons costumes. Se ele conseguir fazer uma coisa que é aberrante, uma coisa que é terrível, se tornar numa coisa normal, por que não? Hoje é normal, né? A separação hoje é uma coisa normal. Eu me lembro que há anos atrás, quando uma jovem ficava grávida, a família tirava ela de perto da cidade para não envergonhar a família toda. Hoje não, hoje é normal. Quando a moça casa, a mãe fala assim, o pai fala, se não dá certo, você pode voltar para casa, o seu quartinho vai ficar arrumado aqui. Então, está promovendo a separação desse casal. Que casal que não passa luta, amiga? Qual casal que não tem dificuldade, que não tem desavença? Faz parte da vida. Por isso, hoje nós estamos tendo praticamente mais separação do que casamento. Porque na primeira desavença, no primeiro desacordo, no primeiro acerto que tem entre o casal, ele se separa porque foi incentivado pelos pais. Para finalizar, saiba que qualquer princípio, por mais dominante, heterogêneo, atraente que seja, que distancie o homem do propósito para o qual foi criado por Deus, é fruto de uma ardilhosa estratégia maligna, é obra do Satanás, é obra do diabo. Nunca tal princípio será inofensível ou bobo, com algumas pressupões, pois a finalidade é causar dano irreversível à alma do ser humano, para levá-lo à condenação eterna e ao lago de fogo e de enxofre. A finalidade do diabo é levar você a perder a comunhão com Deus. E a pessoa, quando ela está em pecado, quando ela está atolada nas trevas, longe da verdade, daquilo que Deus propôs para ela, ela se sente suja, ela se sente indigna, até mesmo de entrar na presença de Deus. Então vamos vigiarmos para que nós possamos permanecer diante do Todo-Poderoso. Vamos fazer uma oração.
Meu Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Não permita que venhamos ser enganados pelos laços, pelas armadilhas do diabo. Mas abra os nossos olhos para manter-nos na Tua presença, para sermos o sal deste mundo que vem trazer sabor a essa vida. Pai Santo, edifica a família, Senhor. Abra os olhos desta mãe, deste pai, deste avô, para que ele venha criar essa criança e ensinando ela no caminho que ela deva andar, para quando ela crescer, dele ela não se desviar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos todos que participam desta palavra e desta oração, em nome de Jesus. Amém.